Oi, oi, gente querida, gente boa. Estamos de volta depois desse interregno, desse intervalo. Para mim, um intervalo de descanso, embora eu estivesse correndo muito, viajando, muita atividade no Rio de Janeiro e também muita alegria de ver os filhos e os netos que moram lá. Nós também nos fizemos acompanhar por uma filha que mora aqui com a gente, esteve conosco direto durante o tempo no Rio. Eu também participei de documentários, de podcasts e de encontros muito bons e agradáveis, em relação aos quais eu tenho que tomar providências para manter o que foi combinado em processo de construção para realização. E de lá fomos para São Paulo e dessa vez eu tentei diminuir um pouco o peso das coisas em São Paulo, porque eu já tive momentos em São Paulo em que fui a 4 podcasts num dia. E eles nunca duram menos de 3 horas. Então você acaba ficando 16 horas ou mais com as transferências de localização, a cidade enorme, trânsito muito jam, e aí fica difícil. A mente fica exaurida e cansada. Dessa vez eu fui a no máximo um podcast por dia e fiz também, foi muitos atendimentos, recebi, conversei, atualizei conversa com muita gente amada que precisava ser objeto de uma atenção especial e fui a vários podcasts também. Mas decidimos voltar na sexta-feira de carnaval. E chegamos aqui à tardinha, em casa, só eu e a minha mulherzinha, meu amor, e ficamos aqui no silêncio. A filha que tinha nos acompanhado para o Rio voltou logo em seguida, mas já entrou aqui nas alegrias brasilienses dos bloquinhos locais. São muito tranquilos e pacíficos. E a minha filha Juliana, minha caçulinha, xodozinho do papai, em casa com o marido e os 2 filhos dela, que são praticamente adultos, e nós a encontramos, o que nos trouxe muita alegria ao coração. E aí o resto foi o silêncio, busca de silêncio mesmo, eu e a Adriana, quietos, só nós dois, e comemos uma comidinha do regime, da dieta, e tentando dormir o máximo possível, porque eu ando cansado. Como eu já disse, a última vez que eu tirei férias, de ficar descalço uma semana, andando pela praia, por gramados, isso é que me descansa, é o chão, é a natureza, nem ouvi falar em celular, tem coisa alguma. Já tem algum tempo, foi antes da pandemia, foi no final de 2019, início de 2020, então está fazendo 5 anos, e o que não é saudável. Eu sei que preciso, não estou conseguindo, é uma coisa atrás da outra, muita atividade. Quem olha daí e vê sossego aqui, fica pensando que esse sossego corresponde à imagem de sossego. Mas, meu Deus, é muito movimento sem precisar sair do lugar. Com esses aparatos tecnológicos, é o mundo inteiro falando, demandando, pedindo, e você se compromete com tantas dezenas de coisas, e faz, e grava, e reage. Aí vem as reações. Na maioria das vezes eu
quando sinto que eu faço um post em alguma rede social que vai ser polêmico, eu nem volto para olhar. Eu já sei que vai ser, já sei quem vai dizer, o que vai dizer, qual a linha do que vão falar, eu já estou escaldado. E apenas os posts que eu sei que vão estimular aquelas pessoas que têm um profundo compromisso espiritual comigo e conosco, é que são objeto de uma olhada minha e da minha esposa, com muito carinho respondendo a cada um deles. Agora, esses haters, que a gente clica em cima para ver quem é, um cara que não publica nada, não é seguido por ninguém, que tem apenas segue pessoas, e você vai ver, são poucas e são pessoas como eu, que elas seguem só para ir lá, elas têm uma conta para agredir. E aí, meu Deus, o que é que eu faço? Eu bloqueio? Não, eu não bloqueio, eu só restringo. Aí ele fica falando lá o que ele pensa que está falando, ninguém vê o que ele está falando, mas ele é obrigado a ficar me assistindo. Aí sabe o que acontece? De vez em quando um se converte. Aí só eu consigo ler o que ele escreve. Aí eu fico acompanhando. É uma psicologia interessante. Acompanhando os haters. Aí de vez em quando um se converte. Aí eu acompanho mais uns 20 posts dele falando sozinho. Quer dizer, só para mim. Até que eu vejo que ele está consistentemente convertido e dando fruto confessional de arrependimento. Aí eu tiro a restrição. Ele nem ficou sabendo que estava restrito, e aí ele continua. Agora eu deixo ele aberto, aí ele começa a dar bons testemunhos. E eu passo a reagir a ele com muita prioridade, e muito carinho, muita atenção a ele, com muita gratidão também pelo fato de que durante um bom tempo ele chegava ali só para vomitar as maldades dele e para projetar em mim o que habitava no coração dele. Então, fecha parêntese desse momento, desse intervalo, e eu estou aqui de novo com Mateus 19 aberto, dando prosseguimento à história e à relação, ao episódio, à conversa de Jesus com o chamado jovem rico, aquele que disse: mestre, que farei eu de bom para alcançar por mim mesmo a vida eterna? E aí todo o diálogo está aí na nossa plataforma oficial, para você aí mesmo no YouTube verificar nossa última exposição de Mateus, para você não perder a sequência. Pois bem, eu expliquei, fiz a exposição inteira até o verso 22, e hoje nós vamos prosseguir do verso 23 ao verso 30. Se Deus permitir, se eu conseguir chegar ao verso 30. Do contrário, a gente prossegue no dia de amanhã na sequência. Afinal, é uma sequência, minha gente. Então, olha só, verso 23 diz: então disse Jesus aos seus discípulos: por que e quando? Quando o jovem, ouvindo a palavra que Jesus dissera, bom, já que você é o máximo, e você obedece tudo, e você é um ente superlativo, e você tem tanto orgulho de ser cumpridor de toda a lei de Moisés e de todos os mandamentos, deixa eu te dizer, os mandamentos, o espírito dele ama o teu próximo como a ti mesmo. O espírito dele deveria ser, se não houvesse tanta dureza de coração, tanto empedernimento espiritual, o espírito da lei faria com que todo mundo se tornasse bom. O problema da lei, mais do que ela, sou eu. Sou mau, sou perverso, e sou egoísta,
que sou narcisista, que sou autocentrado, que sou orgulhoso, vaidoso, que carrego um rei na barriga, que acho que eu tenho um direito de supremacia e supremacismo sobre os demais seres humanos. O problema sou eu. O problema da lei é você. Então, Jesus disse, olha, já que você diz que a lei é o mais barato e que você a obedece assim com os pés nas costas, então leva isso até as últimas consequências, meu filho. Já que você quer ser perfeito, então vou te dizer qual é a perfeição a qual a lei nos induz. Quando a síntese dela, o resumo dela é: ama o teu próximo como a ti mesmo. É o que tu desejas para ti mesmo, propõe e pratica em favor do teu próximo. Minimamente isto. Minimamente isto. E Jesus já tinha feito uma súmula de tudo muito mais sofisticada, quando disse que o espírito de todas as coisas é proativo. E ele disse que o resumo de tudo é aquilo que tu queres que o próximo, que o outro te faça, faze tu primeiro a ele. Propõe isso com os teus atos. A ele, com o que tu tens, com o que tu sabes, com o que tu podes, com o que tu alcanças. Propõe primeiro a ele. E aí, bem-aventurado será ele de entender e responder do mesmo modo, no mesmo nível, na mesma perspectiva, com a mesma graça devolutiva, de prática de amor, de manifestação de fruto. Bom para ele. Agora, se ele não fizer nada, você não vai ficar duro, empedernido com um coração de pedra, só dizendo, eu faço o bem para os outros, mas eles nunca respondem igualmente para mim, então eu vou parar, vou adotar um coração de pedra também. Então você é um tolo, é um idiota, se candidatando a nivelar sua vida por baixo, no nível egóico, no nível do inferno, no nível dos animais perversos, porque até os animais não praticam isso que os humanos conseguem praticar, fazendo com que qualquer besta fera se torne uma noviça, porque eles têm tempo para parar, eles comem, se satisfazem, eles descansam, eles não atacam por atacar, eles têm outras razões instintuais que não tem nada a ver com volúpia, ganância, sentimento de posse, de dominação, supremacismo. Um leão não ataca um outro animal menor só para dizer, eu vou mostrar que quem manda aqui sou eu. A menos que ele esteja com fome ou o outro se torne uma ameaça. Do contrário, não existe essa comparação. Nós somos seres muito mais doentes do que aquilo que não está presente na totalidade da criação, até porque eu não posso olhar para a criação com os olhares morais adoecidos da humanidade. Para eles são respostas instintuais. Para mim é que a ação tem natureza moral e é transgressão ética e tem a ver com doença de natureza emocional, psicológica e espiritual. São os transtornos da minha pecaminosidade essencial que produzem as anomalias da nossa existência. Então, quando Jesus disse a ele, se tu queres ser perfeito, deixa eu te dizer o que te falta fazer para tu botares o último diadema aí na tua coroa de glória que você acha que você mesmo, como um Napoleão da obediência, pode vir a se autocoroar, porque tudo sou eu fazer, eu alcançar, eu me autocoroar. Então vamos fazer o seguinte, vai
vende tudo o que tu tens, dá-o aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. E depois de fazer isso, vem e segue-me, para também dormir em cavernas, não ter onde reclinar a cabeça, comer de fato o pão nosso de cada dia, que é trazido com graça, que é servido pelo amor dos gratos a você, e enfim, vem e segue-me. E anda no mesmo caminho que outros estão andando. Aí quando ele ouviu aquilo e pensou nas suas muitas propriedades, nos seus palácios e palacetes, nos seus campos e fazendas, nos seus poderes extraordinários, no que ele tinha e que sobrepujava a posse de muitas outras pessoas, e porque ele tinha muito, havia alguns que tinham bem menos, e enfim, e ele lá no fundo do coração sabia e tentava barganhar, fazendo obediências religiosas exteriores e tópicas à lei de Moisés, porque ele sabia, na latência mais profunda do seu coração, que o que ele tinha porque outros tinham deixado de ter, porque a gente nunca cresce indiscriminadamente em riqueza e poder sem que isso aconteça às custas do empobrecimento de alguns. De modo que se sobra muito para mim é porque falta bastante para outros. Isso é uma lei da vida, a terra é limitada, a natureza também. Ela não consegue atender de modo identicamente superlativo a demanda de todos os seus habitantes. Então, quando você vê um que tem o equivalente ao que deveria estar compartilhado entre milhões, é porque milhões deixaram de ter o mínimo básico necessário para a sua própria vida e subsistência. Por causa desse, que não se satisfaz com o que é necessário apenas à vida, subsistência e módica, modesta e saudável equilibradamente algum valor agregado a mais para continuar empreendendo, fazendo e distribuindo. A maioria dos que conseguem demais e muito, muito demais e superlativamente mais são justamente aqueles que contribuem muito menos com a totalidade da vida e com a necessidade humana em geral. Você, em geral, descobre que quem adota mais é quem não pode quase criar nem os filhos que gerou, que quem socorre mais de perto o próximo é aquele que faz esforço pela sua própria manutenção e sobrevivência. Os mais generosos que eu tenho conhecido nesses 70 anos de vida são pessoas que não tinham muito, que dividiram o pouco que tinham com alguns, e alguns até que não tinham nada, mas viram na necessidade do outro uma impotência maior do que a deles, e assim o fizeram, compartilhando. Isso é o que a vida conta, a existência narra essas histórias com muito mais abundância. Às vezes você vê um rico, riquíssimo, dizer, olha, eu estou dando metade dos meus bens para obras e ONGs, para manutenção da sustentabilidade planetária, isso e aquilo, que é ótimo. Mas você vê que o que ainda lhes sobra dava para sustentar no padrão de vida palaciano deles 20 gerações, 30 gerações adiante. Porque tem uma coisa estranha na natureza humana. O indivíduo está sempre fazendo leis de compensação quando ele não se acanalhou e quando não se dessensibilizou de vez, ele tenta fazer compensações. Do tipo, eu vou ter um volume extremamente maior. Vou tentar compartilhar alguma coisa com alguns. E vou fazer algumas compensações, geralmente de natureza religiosa. Geralmente.
Outros optam por associações com entidades humanísticas reconhecidas, o que equivale a uma espécie de associação de natureza religiosa também. Vou aderir a alguns padrões politicamente corretos de sobrevivência, de sustentabilidade, disso, daquilo, vou botar uma grana aqui também. Mas o que sobra ainda é de uma desproporcionalidade extraordinária. Eu, pessoalmente, fico grato por qualquer coisa que caia da migalha, das mesas desse pessoal, porque tem gente que nem migalhas tem. E eu estou visando e interessado na calamidade humana, acima de tudo. Mas lamento muito que o indivíduo, tendo tanto, ainda faça economia do absurdo, compartilhando apenas algumas coisas que lhe abrandam a consciência latejantemente culpada, em outras ocasiões patentemente culpada. Mas tem sempre algum jogo interior, psicológico, existencial, que é o que Jesus detecta em todo mundo. Detecta. Tem um joguinho, tem um toma lá da cá, tem movimentos de busca de compensação, de diminuição do gap visível. Mas, quando ele propõe a cura definitiva, quando ele diz, olha, você veio sem nada e vai voltar sem nada, amealhou tudo isso. Se você quiser realmente ser um humano, absolutamente humano, segundo Deus, segundo eu, então faze como eu faço. Vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus e depois vem e segue. Mas aí o cara ficou muito zangado. Como a gente viu no texto de Matos, diz que ele ficou irritado. Ele ficou com raiva de não ter alternativa, de dizer, não, eu amo tanto de fato. Ele teve que se entregar, ele teve que se apresentar, ele teve que se manifestar. Ele se fenomenologizou. Ele apareceu diante de Jesus, de si mesmo e de todos. E ainda se deixou ungir pela raiva. O jovem, tendo ouvido esta palavra, o texto de Mateus é mais generoso, diz, retirou-se triste. O de Marcos diz que ele ficou imensamente irritado por ser dono de muitas propriedades. Muito. E aí ele sai, Jesus fica ali, olhando aquela situação e diz aos seus discípulos, verso 23, em verdade vos digo que um rico de marré, dificilmente entrará no reino dos céus. Dificilmente. Ele não disse que era impossível, mas disse que era difícil. Porque o cara lida com tantas concorrências, é tanto espinho sufocando a semente do evangelho no coração, de modo que, ou então, é tanta prioridade a ser atendida que o evangelho é marginalizado no coração. Ou então, é tudo tão feito de aparências superficiais, mas para manter aquele estado de coisas tem um empedramento no coração, como Jesus contou na parábola que a gente já viu aqui, da semente no coração do homem. Então, e dificilmente. E quando você vê um rico entrando no reino dos céus, obviamente ele não entra porque ele se auto-justifica com obras, mas porque pela graça ele olhou para Deus,
Pela graça ele olhou para Deus, obrigado pelo preview ter voltado aqui. Pela graça ele olhou para Deus, e porque Deus olha sempre para ele e para nós, e ele foi atingido pela graça e foi salvo, mediante a fé. E isto não vem de nós, nem de nenhum rico, nem de nenhum pobre, e nem das suas boas obras autodeclaradas, contabilizadas e quantificadas, para que ninguém bata no peito e se glorie, sendo salvo pela sua própria arrogante soberba. Não. Todavia, o prosseguimento desse mesmo texto de Efésios 2, 8 e 9, está no verso 10, no seguinte, que diz: pois, no entanto, somos feitura, feitos segundo Ele, e feitos por Ele, e feitos para Ele, e feitos nele, para sermos como Ele é. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, regenerados, recriados, novas criaturas em Cristo Jesus, para que pratiquemos as obras que de antemão foram designadas para nossa prática e colocadas na natureza mais profunda do nosso ser e do nosso coração. Infelizmente acaba sendo sepultada, empedrada, esquecida, e nós somos sonambulizados e vivemos apenas de existências funcionais, podem ter QI elevadíssimo, mas almas mortas, espíritos mortos, no egoísmo e no autocentrismo, na incapacidade de enxergar para fora. Eles não enxergam nem a si mesmos, nem o próximo. Eles enxergam apenas aquele lugar escuro da solidão angustiada dos seus próprios seres. Eles tentam a esse lugar interior trazer segurança pela acumulação exterior de bens, propriedades, poderes, domínios, famas, expressões, manifestações de todas as naturezas, e nada preenche o coração. E como nada preenche o coração, mais ávidos eles ficam e mais saem à procura de aumentar aquilo que não satisfaz nos seus próprios seres. Ele sai irritado, com raiva e ao mesmo tempo entristecido, porque olhou para a proposta de Jesus e disse: eu não aceito, não vou me curvar a isso. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico que adora as suas posses, riquezas e propriedades, e bens, e fama, e poder, dificilmente entrará no reino dos céus. Muito dificilmente. Aí ele diz isso, e você lê aqui em Mateus 19, em Marcos 10, em Lucas 18, a mesma passagem, dizendo a mesma coisa com pequenas alterações de palavras. Mas o espírito é exatamente o mesmo. Aí quando ele acaba de dizer isso, e acrescenta: e ainda vos digo, e ainda vos digo, quebrou o silêncio dos discípulos, que até então estavam apenas vendo tudo em estado de estupefação. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Vejam como o reino de Deus e o reino dos céus são sinônimos. Aqui em cima, a alusão que Jesus faz é ao reino dos céus, e aqui no verso seguinte é ao reino de Deus, porque eles são equivalentes. Ambos estão e habitam o nosso coração. E ele usa esse exemplo hiperbólico de um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Aí o cara já diz: bom, mas aí não é difícil, é impossível.
Porque se você pensar numa agulhazinha de linha, dependendo da linha, por mais que você molhe e torça e enfie na linhazinha, ela tem agulha apropriada para linhas mais grossas e certas linhas muito finas não entram. Somente elas entram em algumas agulhas e furos de agulhas muito apertados para consertos mais delicados. Imagina se você compara uma agulha de linha a um camelo. Aí a palavra dificilmente se torna até uma brincadeira de mau gosto, um sarcasmo quase perverso. Então, mais o que Jesus está querendo acentuar é essa dificuldade quase impossível de ser vencida. Quase impossível. Aí eu vejo aí um pessoal que vai para a internet, aí ficam querendo explicar o que era a agulha nos dias de Jesus, sem nenhuma consequência. Aí eles mostram, quando você vai ao Oriente Médio, você vê aquelas santuários especialmente, ou alguns palácios nas portas secundárias dos palácios, ou em algumas basílicas antiquíssimas, milenares ou quase bimilenares. Quando a porta se fecha, a porta maior, e raramente é aberta, mas tão somente em dias de grandes solenidades, para que no dia a dia o povo entre e saia, especialmente nos santuários cristãos, muito mais do que nos muçulmanos, onde em geral a mesquita fica com a portona aberta, escancarada e alta, mas especialmente nos templos, santuários e basílicas do cristianismo, é que você vê a porta fechada e uma porta bem menor abaixo, onde o próprio turista, para entrar, precisa sempre se abaixar. Porque na altura dele, se ele for uma pessoa mediana, ele não entra, ele tem que abaixar, tem que se curvar para entrar. Aí você vê todas as interpretações dependendo do guia. Vai dizer, não, a porta aqui é pequena, é que é para todo mundo fazer um sinal de humildade para poder entrar no santuário. Aí vão inventando tudo que vocês queiram. Agora, originalmente, aquelas portas foram colocadas porque havia muitas caravanas que iam passando no passado, muito irreverentes, e o lugar lá dentro era muito bonito, muito bem feito, muito atraente. E havia gente que vinha e que não tinha confissão de fé do cristianismo religioso e entrava nos seus camelos, e o camelo lá dentro, plá, soltando cacona para todo lado. Então chegou uma hora em que eles decidiram manter tanto a porta principal fechada, quanto abrir apenas uma que tem o desenho para a possibilidade da entrada de um ser humano sozinho. Tem o animal, e o animal do Oriente Médio é o camelo. Acima de tudo, nas caravanas então nem se fala. No passado, o cavalo era para a guerra, e o jumento era para o trabalho cotidiano, e o camelo era para atividade longa, para as caravanas, uma resistência muito maior. Então, a porta era pequena, historicamente falando, na maioria das vezes, por essa razão. Somente um camelo muito pequeno, um filhote de camelo, conseguiria entrar. Por isso é que a palavra usada é dificilmente um camelo. Um rico entraria como dificilmente um camelo. Um camelo, para entrar adulto, com a postura de camelo, não entraria. E se abaixasse, ainda assim, as corcundas dele são tão altas que ele não passa também, nem ele, nem um dromedário. A menos que seja um filhotinho de camelo, aí tem mais ou menos a altura de um homem que se agache, conseguiria passar, mas o estrago seria mínimo lá dentro.
Agora, isso aqui é só uma hipérbole. Não tem nenhuma importância. Tanto faz como tanto fez. O que Jesus está dizendo é que se o cara é rico, com glória de rico, com mente de rico, com amor ao dinheiro, com paixão pelas suas propriedades, com orgulho de tudo que possui, que faz culto a tudo que amealhou e angariou, e que coloca isso antes de tudo. Isso vem antes da mulher dele. Quando o cara é rico, rico, rico mesmo, meu Deus, a riqueza vem antes da mulher. É por isso que eles fazem casamentos com prenups, com acordos pré-nupciais, onde diz, ó, se você se separar de mim ou eu não quiser mais ficar casado com você, eu vou te dar uma pensãozinha desse tamanho. Para qualquer outro ser humano pode até ser algo considerável, mas para ele é uma merreca das merrecas, quando você compara com o que o cara tem. Até para casar, ele já casa se preparando para o divórcio, para não ser defraudado no que possui em coisa alguma. Às vezes, isso já preconiza antecipadamente distribuição de bens até para os filhos. O cara cria uma organização para determinar o que os filhos vão ter ou não vão ter jamais, porque o bem é dele e de ninguém mais além dele. Embora ele não consiga, em morrendo, levar isso para lugar nenhum. E deixe para trás uma guerra de inventariantes que às vezes dura 2, 3 gerações de ódio recíproco, brigando para ver quem possui o quê daquela porcaria que aquele cara criou, defraudando muitas vezes milhares de pobres à volta dele. Infelizmente, esses são tesouros da iniquidade, como Jesus disse em Lucas 16, dizendo também que quem é sábio, enquanto esse texto esteja em Lucas, eu vou chegar lá, dizendo que quem é sábio é aquele que aprende a fazer amigos com os tesouros da injustiça, fazer amigos com os tesouros da iniquidade, como dividindo, distribuindo, cobrindo, acolhendo, fazendo tudo o que você é recomendado na nossa sociedade a não fazer, e que tudo que os coaches que te orientam te recomendam a não fazer, e tudo que até as igrejas que você frequenta te recomendam a não fazer. Traga o dinheiro para o meu gasofilácio, mas não dê para os pobres, porque vai ser pecado diante do Senhor. Você sabe, você vê acontecendo. Aí Jesus usa essa hipérbole. Eu ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. É mais fácil passar. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados. E não foi maravilhados de dizerem assim uns para os outros: meu Deus, como é linda a palavra do Evangelho, como é linda a sabedoria de Jesus, como é lindo esse ensino de solidariedade, de amor, de graça, de compartilhamento, de bondade generosa, como é lindo. Não. Eles ficaram grandemente maravilhados, negativamente falando, se não observem, dizendo, sendo assim, Jesus, quem pode ser salvo? Se o negócio é esse, quem pode ser salvo? Porque, conquanto a maioria deles não fosse rico, ou nenhum deles o fosse de fato rico, a não ser Mateus, que tinha sido rico e que deixara tudo para seguir a Jesus, a maioria dos 12 não eram pessoas eventualmente ricas. Pedro, Tiago, João e André tinham uma indústria pesqueira pequena que dava para a sobrevivência deles, mas não podiam ser chamados exatamente de ricos. Moravam numa casa de pedras,
uma construção razoável para aqueles dias, uma classe média, que tinha alto provimento, tranquilo ali, deixaram tudo para seguir a Jesus, mas ricos não eram. Mas de repente você vê como o coração fala. Quando Jesus diz isso, eles se maravilharam grandemente e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Porque lá no fundo do coração, todo mundo quer ficar rico. Parece que dizendo isso, até aqueles pobres ou medianamente donos de posses que tinham deixado para trás, ou que estavam sob a gestão de parentes ou das esposas ou de pessoas da família, como eventualmente fosse o caso de Pedro, Tiago, João e André, que eram filhos do seu Zebedeu, o Tiago e o João, podia estar cuidando da indústria de pesca e contratado outros para cobrirem os filhos que tinham seguido Jesus, mas longe de serem ricos. E os demais não tinham nada, mas essa manifestação dele fenomenologiza, ou seja, manifesta o que existe no coração de praticamente todo ser humano, que é esse sonho de riqueza, de poder, de dinheiro, de abastamento. Eu não tenho, mas terei. Aí você diz, bom, mas então por que eles estavam seguindo a Jesus? Você vai vendo. Se você não observou até agora, você tem que ter caído de paraquedas hoje. Mas se você está me seguindo desde Mateus no capítulo 1 há 2 anos e 2 meses, você já viu isso centenas de vezes, as razões. Eles acreditavam que no fim daquela jornada, o que os aguardava não era a cruz, muito menos ressurreição. Era Jesus num trono. E eram eles que tinham seguido Jesus glorificados, com poder sobreexcelente, julgando sacerdotes, sumos sacerdotes, fariseus, todos os ricos importantes das tribos de Israel, julgando o mundo, julgando os romanos, julgando quem viesse, habitando os palácios. A ideia adoecida deles, e que era o incorporamento de uma teologia do domínio e da prosperidade, que vinha dos fariseus, que vinha dos saduceus e que vinha de todo o ambiente teológico escatológico da concepção rabínica de Israel nos dias de Jesus, era o que prevalecia ainda no coração deles. Já tinham ouvido Jesus dizer milhares de vezes a mesma coisa, mas eles não queriam acolher no coração. Porque você só entende o que você quer entender, você só ouve o que você quer ouvir. Gente que faz exatamente a mesma coisa que eles estavam fazendo, achando que estavam seguindo a Jesus, porque no final Jesus iria colocá-los acima de tudo e de todos. Como quase 100% dos crentes que estão à nossa volta pensam exatamente desse jeito. Hoje eu posso ainda até não ter, mas hoje em dia, com a teologia do domínio e da prosperidade, o cara já foi convencido de que se ele der o dízimo, a oferta, frequentar o templo e fizer tudo como o mestre do templo mandar, ele já é aquinhoado com tesouros e bens e farturas e poder e glória e fama e domínio e tudo mais que o coração mais doente e egóico possível deseja. O deles, em nome da espiritualidade, como era o caso do jovem rico, escondido sob o manto de obediências, desejava perversamente a mesmíssima coisa. Então, sendo assim, quem pode ser salvo? E nós? Aí você vê em Marcos 10, eles dizendo, e nós? É explícito em Marcos 10. Ou em Lucas 18, e nós? Porque eles eram de classe média, baixa e gente de classe pobre. Mas
essa ambição pelo poder e pela riqueza, ou essa glorificação de quem tinha dinheiro, poder e riqueza, estava presente no coração de todos eles, como está presente no seu também. Aí, escondidinho, latente, mas presente. E é o desejo da grande maioria é chegar e alcançar isso. E o que eu estou falando aqui é contrário ao desejo do que a maioria de vocês gosta de ouvir. Totalmente contrário. O Evangelho do Reino de Jesus é contrário a tudo aquilo que você, que se diz cristão hoje, gosta de ouvir. Nenhum coach interessado em dinheiro vem e ensina isso que eu estou ensinando. Só um cara que esteja comprometido com Jesus e com a verdade do Evangelho é que tenha coragem de fazer o que eu estou fazendo contra mim mesmo. Porque eu sei o que habita o coração de vocês. É fácil saber. Depois de tantos anos lidando com tanta gente, você acha que eu não sei como é o coração da maioria? E o que cada um almeja de Deus? Por mais que isso esteja escondido no lugar mais oculto da alma, tem um e nós, Jesus. Não tem uma cláusula de exceção em nosso favor, exceto para aqueles que fizeram um esforço momentâneo e largaram algumas coisas para me seguir durante 3 anos e 6 meses, esses possuirão a terra. Isso eu lhes garanto. Mas quando Jesus diz que são os mansos que possuem a terra, o conceito de possuir a terra era diferente de ser proprietário de terra. Se tornar latifundiário é totalmente diferente. E conquanto eles não quisessem entender, lá no fundo eles sabiam que era totalmente diferente, mas eles não se cansam de achar que Deus tem planos especiais. É uma das coisas mais nojentas para mim que eu ouço há 51, 52 anos. Esse povo que diz, Deus tem um propósito especial para você, eis meu servo que ele te diz. Cara, eu já botei muita gente para correr com esse papo furado, com essa mentira. O propósito especial de Deus para você. O propósito especial de Deus para mim, para você, já está manifestado, é Cristo. É me tornar semelhante a Jesus. É me dar a coroa da justiça, a qual o Senhor, o reto juiz, já reservou para mim e para todos quantos amam a sua vinda. Mas para vocês, isso não é o bastante. Vocês querem mesmo poder e glória, que só Satanás tem para dar, daquele tipo que propõe: tudo isto eu te darei se prostrado me adorares. Se você relativizar tudo como filho de Deus e se curvar diante de mim, eu vou dar tudo que você quiser. É isso que lá no fundo você quer e não admite que quer. Por isso, tem gente que tem até pavor de ouvir o que eu estou dizendo, porque complica a vida. Saber disso faz o cara nunca mais conseguir ser o mesmo. Por isso, tem muita gente que diz, é sobre isso que ele vai falar hoje, deixa eu sair daqui correndo, eu não quero nem saber. E nós? E nós? Sendo assim, quem pode ser salvo, incluindo a gente? Não tem uma cláusulazinha para nós, não? Jesus fitando neles, fitando fixamente neles o olhar, fitando neles o olhar, fitando em cada um deles o olhar, Jesus fitando neles o olhar, olhando na íris de cada um deles, profundamente lendo os seus corações, fitando neles o olhar. Imagina esse fitar do olhar de Jesus. Que traspassamento,
vai lá no âmago do ser, nos lugares mais ocultos da mente, do espírito, nos esconderijos, nas sombras mais profundas do ser. Fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens. O que é impossível aos homens? A um ser humano qualquer entrar no reino dos céus. E mais dificilmente ainda, a um ser humano que tenha muitos poderes, muitas riquezas, muitos bens, muitas propriedades, e que coloque nisso a sua confiança, o seu poder, a sua glória, a sua segurança, que coloque isto acima de tudo e cultue isso como se cultua a Mamon, que é uma divindade vinculada ao dinheiro, à posse, à propriedade. É o culto ao bem material, à posse, ao consumo, ao que se apalpa, ao que se pega. É a glória do possuir, é o culto a Mamon. Jesus olha nos olhos deles, sabendo que aquela é uma doença de todos eles, e diz: isto é impossível aos homens. Porque o conceito de poder é relativo. Mesmo algumas pessoas que, do ponto de vista quantitativo, não têm tantos poderes, mas no coração tem a ambição da posse. Ou tem a glória mental de dizer: eu não dei sorte até aqui, mas eu sei que eu mereço. E a própria glorificação desse mérito associado a possuir, a ter e a carregar consigo e a demonstrar e a expressar a quantificação, está presente mesmo no coração de quem não tem. E fica com raiva de quem tem, porque acha que o outro tem deveria ser alguma coisa que ele próprio tivesse também. E não é por nada. É por mera inveja. É por competição animal. É por busca de mediocridade contra mediocridade. É por valorização daquilo que se manifesta como quantidade, e como posse, e como reserva, e como poupança, e como elemento materializável que a gente possa sentar e dizer, como aquele que Jesus chamou de louco aqui no Evangelho de Lucas, que é o indivíduo que amealhou, somou, ganhou, teve, até o dia em que ele sentou e disse: ó, minha alma, regala-te, alegra-te, porque agora tu tens bens para muitos e muitos anos, para muitas e muitas gerações. E Jesus, olhando para essa figura, está presente no mundo para todo lado, mas que na descrição dele era uma projeção imaginária para criar um holograma de visualização na mente dos seus discípulos, chamou de louco. Ó louco! Ouviu uma voz dos céus dizendo: ó louco! E o que tu tens? Para quem será? Para quem ficará? Tu não sabes de absolutamente nada. Podes amanhecer já partido do espaço-tempo, duro, morto para ser sepultado, tirado da cama e jogado numa vala. E aí o resto é briga pelas tuas posses, seu idiota, seu louco, seu tolo. Foi como Jesus o chamou. E nós? E Jesus disse: isto é impossível aos homens, a qualquer um de vocês. Mas a salvação não vem de vocês, vem de Deus. Mas de Deus e para Deus
tudo é possível. Até a salvação de vocês, que não têm nada. Vocês acham que estão sendo salvos pelo quê? Por não terem nada? Não, aos homens, entrar nessa graça é impossível por conta própria. Porque quem não é rico de bens que possua e que contabiliza, é rico de arrogância, mesmo daquilo que não possui, mas acha que é seu mérito possuir, e que sente ódio do mundo e da existência, de Deus e de tudo que possa ser por ele concebido como existente, porque não lhe favoreceu ter aquilo que ele merecia. Então, quem tem está perdido pelo culto ao que tem, e o que não tem está perdido pelo culto ao que deveria ter, e odeia tudo mais e todos mais, porque acha que boicotaram seu direito de acesso ao que deveria possuir. E todo mundo é nivelado no mesmo plano, pois todos pecaram e todos igualmente carecem da glória de Deus. É isso que Jesus diz. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Você veja como o conceito de ter e não ter é de uma relatividade enorme. O jovem rico tinha ido embora porque era dono de muitos bens e propriedades. E Pedro tinha, comparado com esse rapaz que foi embora, era uma merreca. Mas para Pedro era um tesouro inimaginável. E agora ele traz e esfrega na santa face de Jesus, dizendo: e nós, que fizemos grandes renúncias, e deixamos para trás os nossos barquinhos, os 4 barquinhos ou 5 que tínhamos, e os peixes que pescávamos no mar da Galileia, e que éramos obrigados a trocar por charque lá na coletoria de Mateus, porque essa era a determinação do governo romano, para que o peixe fresco fosse para os palácios e para as autoridades religiosas de Jerusalém e dos romanos, enquanto o povo, mesmo que pescasse peixe fresco do rio, que é cheio de tilápias do mar da Galileia, comesse charque, comesse peixe salgado, porque o peixe bom ia para os poderosos. Mesmo pescando peixe fresco e comendo charque, Pedro, no entanto, diz: e nós, que tudo te deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós? E assim o Evangelho, do ponto de vista psicológico, desnuda a alma humana e mostra como quem tem lida com quantificações e quem não tem lida com a projeção quantificável daquilo que acha que deveria ter e que merecia possuir, e que contabiliza aquilo como renúncia quando faz qualquer outra coisa, seja servindo a Deus no próximo, seja servindo ao próximo, seja socorrendo alguém de algum modo, de alguma forma, está sempre em estado de contabilização. Esse estado de contabilização parece habitar praticamente a quase todos nós, ou a todos nós, o tempo todo. Pelo menos o coração de Pedro estava habitado por isso. E nós deixamos tudo. O que é tudo? Veja como tudo é relativo. E como a gente pode ficar arrogante de um tudo que seja muito e de um tudo que seja nada. Porque se tudo que é muito ou tudo que é nada, o valor dele é projeção daquilo que habita a nossa subjetividade, daquilo que é em si o nosso ethos mais subjetivo e a nossa designação de valores mais subjetiva. Tanto faz se do lado de fora é quantificavelmente muito ou demais, ou se é praticamente nada, mas dentro de nós a gente se equivale.
como eu acabei de dizer, citando Romanos 3, a gente se equivale, porque todos pecaram e todos igualmente carecem da glória de Deus. E nós? Bom, eu vou deixar essa resposta do e nós para amanhã, porque aqui a 1 hora do TikTok já se foi. Eu agradeço os 4.000 que nessa quarta-feira de cinzas estiveram aqui conosco no TikTok. E é um dia que eu sei que seria de pouca frequência. Todo mundo e muita gente ainda está voltando de viagem, dos lugares para onde foram, de modo que eu acho extraordinário ter tido 4.000 aqui no TikTok e os que estão na nossa plataforma oficial no YouTube. Muito obrigado. Amanhã eu continuo com você aqui, depois do verso 27 dessa pergunta de Pedro e de tudo que ela já nos revelou. Eu vou pegar do verso 28 em diante, onde há uma quantidade enorme de coisas a serem ditas, com calma. Vocês vejam que eu estou falando com extrema tranquilidade e calma, querendo que todo mundo que tem um bom coração me entenda e me compreenda. Eu te peço, Jesus, que essa tua palavra, que não é pregada, que não é ensinada, que não é dita, que é escondida, que em alguns lugares chega a ser abominada, que é algo considerado golpe baixo, que faz com que os coaches da riqueza digam que Jesus só falou isso porque era solteiro, era celibatário e não tinha nenhuma preocupação com mulher e filhos. Do contrário, ele teria elaborado um outro conceito de tratamento do dinheiro e da riqueza. E os que não têm essa coragem de blasfemar para fora, todavia no coração, quando batem aqui, dizem: eu não consigo entender aquilo. Não conseguem entender porque não querem compreender. E tu não estás advogando a pobreza de ninguém. Tu só estás ensinando a como ter sem ser possuído pelo que se tem. E como ter sem que o que se tenha signifique a expropriação volumosa dos que nada têm ou pouco têm, ou a eles quase nada resta. Eu peço que o Espírito Santo nos ajude a compreender a economia divina e a sabedoria de Jesus. É o que eu te imploro. Em teu nome, Senhor Jesus, ressuscitado de entre os mortos. Amém e amém. E que Deus abençoe a todos vocês. Eu quero ainda falar um minutinho com vocês. Só um minuto mesmo. Deixa eu tirar o som daqui desse negócio. Graças a Deus não tocou nada, mas podia ter doído no meu ouvido. Estou aqui com esse som no meu... Obrigado, gente, do TikTok. Deus os abençoe. É a coisa que, apesar do TikTok ser feito para coisinhas de 30 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio, eu só posto coisa longa. Mas vai crescendo assim mesmo, graças a Deus. Então, olhem só. Aí, passando, meus youtubianos, amigos, queridos, fiéis e leais, aí no YouTube você pode perguntar: como é que eu faço para ajudar o seu ministério, Caio? Então tem aí um lugar que o Caio ali dentro pode mostrar para vocês, onde acho que está escrito, se não me engano, é gostei. Se você clicar em cima, dá para ver daqui e mostrar para todo mundo, onde quer que eles estejam, fazer um espelhamento para eles. Lá, se você clicar naquele lugar, abre uma quantidade, abre um cursor, tá aí, ó. Onde é que aperta no clique, no gostei? É no gostei que eu estou interessado. Aí clica e o que abre? Aí abre aí, ó.
Aí começa, acho que com R$ 5, e se você arrastar pro lado, vai subindo, 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 e chega até a R$ 500, não é isso? Para quem quer usar o próprio YouTube para mandar uma oferta para manutenção deste ministério, está posto aí no próprio aparelho, no device, na plataforma. Está colocado aí para você não ter nem que sair da plataforma e ajudar. Aí só clica no azulzinho e manda, tá bom? Agora, o botão é obrigado. É o botão obrigado. Você pode ir e usar esse botão do YouTube. Agora tem um Pix que passa aí também. Esse Pix que está passando é de ajuda ao meu ministério. É o Pix do CNPJ, contribua com o meu ministério. E é o que eu faço. É a minha vida. Eu prego e eu não ganho nada do caminho da graça, nem em Brasília, nem em Brasil, nem de qualquer outro grupo no exterior, de lugar nenhum. E no passado eu já recebi até ajuda do caminho da graça. Mas há muitos anos eu vivia só dos meus direitos autorais. E depois nem mais dos direitos autorais. De modo que o meu ministério sempre foi sustentado por terceiros. Pessoas que são abençoadas, que ficam gratas e felizes e dizem: eu quero que isso aumente e cresça. Porque não sou só eu fazendo. Se fosse só eu fazendo, e o único Pix que passaria aí seria aquele do CPF, que não passou ainda e não é para passar, por enquanto, já que começou com o CNPJ. Pois bem, então, se fosse só eu não pediria a sua ajuda, se eu pudesse fazer sozinho. Mas é que eu não consigo. Tenho envolvido nisso tudo umas 30 pessoas trabalhando. Algumas aqui, outras no Rio, outras em São Paulo, no interior de São Paulo e em Santa Catarina. Para poder atender é muito recorte, é muita coisa, é muita gente demandando, pedindo, buscando ajuda, esclarecimento, informação. E eu sozinho não consigo. É inumano, é impossível atender. Eu preciso da sua ajuda e concorda com o que eu ensino acerca do Evangelho de Jesus e com a sinceridade das minhas posturas no Evangelho e na prática da minha vida e que acompanha isso com confiança e segurança. É só assim que me interessa e tem alegria em participar. Se você não tiver alegria, se tiver desconfiança, não me ajude, porque é tolice sua. Só ajude se for uma coisa de gente adulta, confiante, alegre, feliz, abençoada e que reconhece a graça, a sabedoria, a luz de Deus na minha vida. Então ajude a expansão disso. E aí está passando esse Pix do CNPJ, é só anotar e contribuir agora, hoje, e você vai estar nos ajudando. Esse é o primeiro Pix que passa. Tem um segundo, que normalmente é posto em primeiro lugar, hoje aqui não, que é um Pix de CPF, Caio e Adriana. É para aqueles que dizem: a gente gostaria de contribuir aqui com... Quanta luz está acesa aqui? Isso aqui é por minha conta. Minimamente por minha conta. Minha conta é de água. Ali. É minha conta. Qualquer outra coisa, comida que tem ali na minha mesa, por minha conta. Ou qualquer outra coisa que aqui aconteça, por minha conta. Se eu mando pintar uma coisa que eu é que compro a tinta. Se o jardim está bonito, é porque eu cuido. E eu não consigo, aos 70 anos, cuidar sozinho de tudo. Tem um outro que me ajuda. Do contrário, isso aqui estava um caos. Era melhor nem ter. E qualquer outra coisa.
médicos, ajudas, remédios. Você chega na idade que eu cheguei, com comorbidades de 3 ordens diferentes, e a minha mulher também está fazendo 70 anos daqui a pouco tempo. A vida vai demandando. É caro envelhecer. E o melhor que a gente consegue fazer pelos filhos é, quando não pode mais ajudá-los, é pedir a Deus que eles consigam ir se autodeterminando, todos eles. Como é também o desejo que aconteça com os netos. Embora sejam os pais que entesourem para os filhos, mas quando você chega numa certa idade, você já fez tanto na vida que é a hora de eles, no mínimo, cuidarem deles próprios. Mas a vida está tão difícil para todo mundo que até o sustento deles mesmos, cuidando de suas casas e dos seus filhos, é pesado para eles. De modo que nós aqui ficamos gratos por podermos não ser pesados a nenhum dos nossos filhos. É grande a nossa gratidão. Então está aí esse Pix para quem reconhece isso, para quem anda no mundo real e sabe como as coisas são. Mas o que de fato me faz trazer ênfase é no ministério que eu faço e que alcança, como eu já disse, milhões de pessoas pelo mundo afora. E aí você deve escrever a quem olhou para o Pix e disse eu queria outras alternativas. Você pode escrever caiofabio.com.br, escreveu aí no seu cursor, no seu navegador, clique Enter. E aí, ó, você cai dentro do meu blog, do meu portal. Ali em cima, clicando contribuição, bote o cursor lá, clicou, muito obrigado, já começo dizendo isso. E aí tem 2 bancos, onde você pode depositar para quem prefere, Santander e Banco do Brasil. Você sabe o que fazer com uma conta bancária, não tenho que te explicar. E ali embaixo tem mais opções de contribuição. Clicou, aí abre, passa do verdinho, as mesmas contas Santander e Banco do Brasil para depósito e transferência bancária. E tem aqueles que dizem, eu gosto do cartão de crédito, porque nele eu programo melhor, no Pix eu tenho que ficar mandando, no cartão eu já faço uma programação de mês ou até do ano inteiro, para todo dia, quando chegar aquele dia, o banco já libera, já envia automaticamente para o seu ministério. Então tem aí Visa, Mastercard, American Express, Diners Club International e Elo, para uma contribuição única ou aquela mensal programada. Embaixo tem o PagSeguro e abaixo do PagSeguro, para quem está no exterior, tem o PayPal, que é a única maneira de mandar dinheiro de fora do Brasil para o Brasil. Você usa o PayPal de modo que não há ninguém que possa argumentar que ficou excluído porque não mora no Brasil. Ao contrário, de qualquer lugar da Terra, você pode se credenciar. São informações básicas que se pede para você enviar o seu recurso do Canadá para o Brasil, de Portugal, da Itália, dos Estados Unidos, da Espanha, da Palestina, até de Israel, do Egito, de qualquer lugar da Terra, para cá. Não há acepção de países. Você pode nos ajudar, tá bom? E aquilo que me dá prazer maior, acima de tudo, é o sustento que eu recebo daqueles que fazem os meus cursos. Tem um valor, uma proporção expressiva que fica para poder pagar a estrutura, porque cada pedido de curso que as pessoas fazem tem que ter gente do lado de lá para processar, fazer. Tem gente que liga querendo tirar dúvidas, ou e-mails, não entendi, me explica isso aqui, ou aquilo. Tem que ter gente, a gente tem compromisso com pessoas. Elas também têm uma família como nós. Elas trabalham ali como você trabalha no seu lugar de trabalho. Então, quando você pede um dos meus cursos,
tem 2 ou 3 coisas que acontecem. Número um, você está pedindo um enriquecimento adicional de uma coisa que tem sequência, começo, meio e fim, como reconexões, que são 200 aulas de 10 a 12 minutos cada um, como Jesus, a chave hermenêutica. Podia mostrar aí, Caio? Aí, obrigado. Jesus, a chave hermenêutica. São 70, 80 aulas de 1 hora cada uma, para você fazer, e dúvidas a tirar, pessoas a lhe socorrerem. O ativar, que ensina você a pegar o evangelho e colocá-lo em prática. Pegar e colocá-lo em prática. O Jesus, a chave hermenêutica, te ajuda a entender. O ativar te ajuda a colocar em prática. Faça assim, 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 que você vai ver o resultado. E você vai ter como aferir a verdade. Como Jesus disse, que a gente só consegue aferir se o evangelho é verdade ou não é verdade, pelo fruto dele manifestando-se através da nossa obediência. Não dá para saber se o evangelho é verdade por um assentimento intelectual ou por teste de QI. Quem quer que te ensine desse modo está te enrolando. O evangelho, pode voltar aí, Caio. O evangelho só dá para ser aferido como verdade quando você, conforme o ativar ensina, ativa isso no contexto da prática da sua vida. Aí você vai vendo o fruto que vai aparecendo. Como ele tem do dilúvio ao apocalipse, medo de quê? Atravessando os muitos lutos, não é só o luto de pessoas que morreram, mas lutos de pessoas que nos abandonaram, de filhos que se foram, de pais que desapareceram, todo tipo. São 17 tipos de luto. É difícil hoje em dia ter um ser humano que não experimente qualquer dessas coisas. Aí tem a questão do suicídio, meu Deus, e ainda tem pastor e padre e sacerdotes que chegam na cara de pais e mães ou de filhos de parentes que tiraram a própria vida e dizem, é uma pena, não é? Olhando para o caixão, era uma pessoa tão bonita, pena que foi para o inferno direto. E pega esse curso, ele tem 2 aulas e vai te fazer uma diferença brutal. Tem no Divã de Deus, que é a leitura psicologizada dos salmos, que tem, dos únicos salmos que tem contexto histórico aludido, expresso e definido, a maioria não tem, então são alguns que eu separei há alguns anos atrás. E atualmente eu estou gravando todos os salmos, todos. É o poder dos salmos. Está passando aí por você, tá vendo? O poder dos salmos. Eu gravo toda segunda e toda sexta. A gente já está entrando agora no Salmo 77, que é um dos salmos que eu mais gosto. E eles estão todos subdivididos, porque eu faço tudo para não passar de 20 minutos cada aula. Para serem assistíveis nesse tempo de tanta pressa, eu tento ficar entre 15 e 20 minutos. Por isso a gente tem que subdividir cada salmo. São 150 ao todo. Eu já devo estar chegando aí perto dos 300, das 300 aulas. E ainda tem salmos longos, os mais longos estão por vir. Como 119, eu não sei em quantas subdivisões eu o farei até chegar nele. Aqui apagou tudo, meu amigo Caio. Onde é que você se enfiou como eu previu? Engatou o botão lá dentro, só pode ter sido. Mas pois bem. Então o poder dos salmos aí para você adquirir lá escrevendo para caiofabio.com.br/cursos. caiofabio.com.br/cursos. Esse é o lugar para quem está perguntando onde é que eu alcanço isso. Está aí, caiofabio.com.br/cursos. Vá lá e pegue o seu, tá? Eu vou parar por aqui.
Eu não pulo carnaval, nunca gostei de carnaval, não pelas razões semelhantes às dos crentes, fanáticos, o diabo está solto. Eu vejo o diabo mais solto nos cultos de ódio das igrejas do que no pessoal com samba no pé. E tanto ódio. Hoje em dia você abre a internet, é polícia dentro dos templos, é guerra, é gritaria, loucura, é ameaça, é pastor dizendo daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, em todas as denominações praticamente, com exceção de umas poucas. Mas está tudo rachando. Essa apostasia vai se manifestar cada vez mais como expressão de ódio, de antagonismo mútuo, tudo quebrando, se esfacelando, virando Pompeia, e as pessoas estátuas, virando Pompeia da desgraça produzida pelas próprias práticas que foram ensinadas e, diferentemente do evangelho que ninguém quer praticar, lá eles praticam tudo que é ensinado e no fim vira todo mundo ou estátua de sal, ou gente empedrada, ou filhos do ódio. Isso vai crescer. Podem escrever. Caio disse que isso vai crescer muito, muito, muito. Não é preciso ser profeta. Eu sei que vai crescer. E vai entrar em estado de esfacelamento em 15 anos. Eles vão procurar muito disso que ainda nos cerca e já não mais encontrarão. E vai ser mais fácil você encontrar uma verdadeira igreja de Cristo Jesus indo para a casa de alguém, como eu já estou fazendo e ensinando há quase 30 anos. Vá para uma casa, para uma reunião pequena. Essas mega churches, mega igrejas, são malls, são shopping centers de mau gosto, são cassinos, são casas caça-níquel. E aí eu venho sendo chamado de herege com muito prazer na presença de Deus, porque estou falando a verdade. Mas vai chegar uma hora que vocês vão dizer, eu já não estarei aqui, mas vocês vão dizer, ele estava falando a verdade da parte do Senhor o tempo todo. E nós não quisemos ouvir. Bem-aventurados os que abram o entendimento e queiram ouvir ainda no dia de hoje. Bem-aventurados os que abram o entendimento e queiram ouvir ainda no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Até amanhã.